E agora, para falar de um painel muito sensacional, que ele fala sobre muito além da tecnologia, os desafios do Haskell e o temor da obsolescência. Obsolescência ali, errado, amor. Olha que chique. Obsolescência profissional. Convido aqui minha grande amiga Alceli Barroso. Ia falar errado o seu nome, isso que eu sou grande amigo, Falciane. Executiva de programas globais para universidades da IBM, que medirá esse painel. Aplausos para Alceli, por favor. Prazer conhecê-la. Por favor, pode sentar, a cadeira vermelha é sua. Gente, a Alceli é uma pessoa que eu gosto demais da conta. A gente virou muito amigo porque nos encontramos em vários eventos pelo Brasil para falar sobre educação e empreendedorismo. E aí nós estávamos no Sertão de Alagoas, em Santana de Ipanema, e nós estávamos mentorando grupos, então nós sentávamos em cadeiras assim, e nós rodávamos a cadeira de acordo com que o pitch, para quem não ouviu o que é isso, é uma apresentação rápida sobre o seu negócio. Tá? Então as pessoas ficavam numa fila, fazendo o pitch delas, e nós ficávamos de costas, né? E quando a gente gostava do pitch, a gente batia na cadeira e fazia assim, né? Entende? Bem dinâmico. Bem para jovem, né? Bem lúdico, essa é a ideia. E era divertidérrimo, porque aí quando dois viravam, eu falava, ela é boa, mas eu sou muito melhor nisso, sabe? E assim ia, né? E aí uma hora, e a galera, vocês acham despreparada, bem? Pesquisaram toda a nossa capivara. Pesquisaram todo o nosso histórico. Sabia que eu era de Águas da Prata, sabia o que eu fiz, o que não fiz, o que ela fez, o que não fez. Bom, uma menina fez o pitch dela e todo mundo virou. Todos os mentores viraram, porque ela é muito boa menina. E aí ela, com toda a segurança do mundo, o facilitador virou e falou, e agora, quem você escolhe? Ai, sem dúvida nenhuma, eu escolho Alcigata. Gente, eu não consigo ver a Alceli e não lembrar mais disso, né? Não tem como. E eu compartilho isso com vocês, tá? Então, próxima vez que vocês virem a Alceli por aí, falar, Alcigata, sua maravilhosa, você tá aqui. De Santana de Ipanema para o mundo, Alcigata. Na verdade, é de Sorocaba, tá, gente? Só para deixar claro. Bom, quem vai sentar aqui e fazer, né, parte dessa prosa? Lúcia Santaella, escritora, pesquisadora e doutora em teoria literária pela PUC, Pontífica Universidade Católica, onde é professora titular. Ocupa o papel de uma das pioneiras e maiores divulgadoras da semiótica e da metodologia da ciência. Suas pesquisas envolvem semiótica cognitiva e computacional. Eu leria até o lato sensu dela, mas tinha 28 páginas, né? Não, 28 páginas é a abertura, né? São 98 páginas, então esse resumo serve bem. Cadê a Lucia? Professora Lucia, aplausos para a professora Lucia, que inclusive descobri recente que é a professora do seu pós-doc, né? A orientadora do pós-doc. Você ia contar isso? Eu dei... Não ia. Então tá ótimo. Não dei spoiler, né? É ótimo. Falando nisso, alguém quer spoiler de uma série recente? Assisti algumas, posso dar aqui à vontade. Bom, para compor esse painel, vou convidar uma pessoa que eu sou muito fã, de verdade. Fui assistir uma palestra dela recente, no Voicers, e eu tenho um déficit de atenção, já tinha comentado acho que umas 8 vezes aqui, né? E eu não perdi a atenção. Em nenhum momento. De verdade, isso para mim é muito raro. Assim, eu fiquei impressionado. Então, fica a dica de quem, além de conhecê-la aqui, também depois siga no YouTube e tudo mais. Estaremos juntos nesse final de semana lá no Hacktown, chiquérrimo trem. Ela é pesquisadora e pensadora de futuro. Possui uma carreira de 15 anos na indústria de tecnologia e 20 anos na educação. É mestre em Global Talent Management, chique, pela PUC São Paulo. Em 2016 fundou a Voicers, onde sua essência de professora possibilitou co-criar um ecossistema de educação cujo foco é ampliar e dar acesso a vozes que constroem realidades exponenciais através de 3 pilares essenciais para a construção de futuros exponenciais, pensando em tecnologia, tendências e pessoas para o século. Amores, Lígia Zottini, aplausos! Me dá um beijo aqui antes, como assim? Ah, sua maravilhosa.
Bom, ainda não faturei 1 bilhão, nem fui vendido por 1 bilhão, mas ela já considera um unicórnio, deve ser pelo chifre, né, amor? Só se for. Convido agora Leandro Yoshida. Ele é engenheiro de softwares na IBM e é formado em fisioterapia e especializado em fisioterapia cardiorrespiratório pelo INCOR, Hospital das Clínicas. Então, se alguém tiver problema com o tema hoje, já temos alguém aqui para resolvê-lo, né? Por favor, Leandro Yoshida. Obrigado. Só sobrou aquela, amor. Não tem mais, viu? Acabou as cadeiras. Não convido mais ninguém agora que acabou. Amores, quem está online, só uma palavrinha antes de passar a palavra para a Alceli. Mandem suas perguntas, dúvidas, anseios, vontade de comunicação, o que quiser. Será um prazer poder fazer uma das perguntas online ao vivo nesse painel. Por favor, Alceli, a prosa é toda sua. Super obrigada, Elo. Para quem já conhece a figura, né? Ele se vestiu de unicórnio na final, na grande final do Quem Quer Ser Unicórnio, parece ele. Ele só não esperava que o Darth Vader ia aparecer com a sua galera toda para lutar contra o unicórnio. Isso a gente fez uma surpresa para ele. Vocês olhem no YouTube que vocês vão ver. Bom, prazer, gente. Que legal estar aqui de novo, né? Falando sobre um tema tão importante. Hoje, e aí, pessoal lá online, super legal. A gente estava acompanhando, tem bastante gente online. Bom, skill é a palavra da vez. Skill, hoje, só se fala isso no mundo, né? Em todos os sentidos. E skill a gente traduz como competências e habilidades. Então, a gente tem uma amplitude de assuntos que a gente tem que se reinventar. E eu trouxe alguns dados muito importantes. A Fabi comentou um pouquinho no começo que a gente tem um estudo chamado IBV, é um instituto, na verdade, que faz estudos anualmente. E um dos estudos ele é feito anualmente com mais de 4.500, quase 5.000 CEOs de empresas ao redor do mundo. E perguntando percepção, futuro, tendência, então a gente segue muito esse estudo, porque não só com CEOs, mas com funcionários, e ele é dividido em indústrias, então é uma fonte super rica de dados para a gente. Nos próximos 3 anos, 120 milhões de trabalhadores vão ter que passar por requalificação. Segundo dado, 80% dos funcionários acreditam que eles não têm hoje as habilidades que eles vão precisar para o progresso da sua carreira. E um terceiro dado, 25% da força de trabalho vai precisar encontrar novas atividades ou habilidades tecnológicas para que eles consigam progredir na carreira, além das habilidades clássicas e das habilidades que hoje a gente tem por aí. E a gente desenvolveu ao longo do tempo. E um quarto dado que eu acho assim, parece que foi ontem, mas não foi ontem. É um dado que parece que foi ontem, mas ele é um alarmante. Em 4 anos, as empresas detectaram que demora hoje 10 vezes mais tempo para requalificar um funcionário. Então, se antigamente, há 4 anos atrás, a gente gastava 3 dias, a gente vai gastar mais de 30 dias para requalificar. Por quê? Porque a gente está tendo uma curva de complexidade do desenvolvimento da tecnologia, e essa tecnologia sendo adotada, a gente demora um pouquinho mais para a gente adotar. Esse é o pano de fundo desse nosso painel, e por isso que a gente tem essas pessoas brilhantes aqui, porque não é um assunto fácil, e assim, pessoas que eu admiro demais. Professora Lúcia, eu tenho convivido com a professora Lúcia, e ela está muito além do nosso tempo, é difícil acompanhar a professora Lúcia, assim como Lígia, pensando o futuro, e trazendo essas novidades, e as duas trazem o ser humano, que é o nosso assunto de hoje. E Leandro, eu me vi no passado, né? E eu acho que a história dele é muito legal e é muito apropriada para o que a gente vai conversar hoje, né? Bom, pensando nisso, eu vou começar com a Lígia, porque ela tem que estar no Hackathon, a 4 horas quase daqui. Então, a gente vai começar da Lígia, a gente vai fazer uma pequena mudança.
Lígia, você que trabalha, né, há 20 anos, trabalha com toda essa questão de 20 anos com educação acadêmica, criou um projeto fantástico, né, de inovação digital na universidade, que aí gerou o Voices. Como que você vê o posicionamento desse ser humano hoje frente a esse mercado e como, de fato, a gente pode fazer algo agora para mudar o rumo de onde a gente está tomando? Aí tomando como base, claro, o ser humano e como que a gente pode melhorar. Irmão, tá aqui. Eu tô em casa, né? Daqueles 15 anos de tecnologia, 12 foram na IBM. É a minha casa, meus amigos. Eu sempre bom estar de volta. Então, assim, eu acho que o maior desafio atual, e não adianta chover no molhado e nem contar para vocês aquilo que vocês já estão sabendo sobre dados, mas eu brinco que essa história toda de entre dados, muitas vezes vira entre doidos, né? É uma quantidade gigantesca de informações, da onde todos nós aqui não temos muita memória celular de como lidar com todos eles. A gente veio de uma época ainda, era o finalzinho, mas a gente foi treinado nela, que era do melhor fazer. Né? Estamos todos aqui, high performance, super automatizados em uma série de coisas, e sabemos muito as melhores práticas. Né? Compartilhamos, aprendemos e desenvolvemos melhores práticas de fazer coisas. Ensinaram isso para a gente até 2010, vamos assumir? Porque até 2010 as tecnologias que hoje estão acelerando todas as coisas e, por consequência, acelerando toda a troca de dados, informação, conhecimento, esses processos todos, não estavam bem assim entre nós. Né? O que a gente aconteceu entre 2010 e 2016 foi que, além da gente gerar toneladas de informação por minuto, a gente carrega elas no bolso. Porque até então, o que a gente carregava no bolso não é muito bom. A gente não conseguia fazer, né, o acesso à informação e nem coisas real time. A gente se tornou em 2013. São só 6 anos atrás. A gente está acostumado no que eu estou pensando agora, que era o melhor. A hora que eu saio o melhor fazer, o melhor saber, eu inverto a lógica. Que inversão acontece? Ao invés de eu ser super automatizado, ou mecanizado, ou alta performance, eu sou convidado a ser altamente humanizado, trabalhar em performances de fluxo, porque você não consegue acompanhar uma quantidade tão grande de informações assim. Eu deixo de ter melhores práticas para encontrar os que melhorem, os melhores praticadores, né? Quem são essas pessoas que sabem alguma coisa? Então, a gente pula do know-how, que guardava porque era diferencial competitivo, para o know-who. Saber quem para saber como hoje, com esse mundo tão urgente, é o nosso diferencial. Então, respondendo a sua pergunta, Alceli, a hora que eu entendo isso, o Voicers nasce porque nós somos incapazes de pensar esse futuro de um único ângulo. Né? E eu achava super injusto todas as vozes incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo da carreira, da vida, ficar só para mim, porque cada conversa que eu tinha com essas pessoas era um universo de informações que não estava no Google. Porque o Google vai dar para a gente o quantitativo. Né? A hora que eu converso com alguém que sabe muito de um outro lugar que não é o quantitativo, eu ganho o universo dela. O futuro de qualquer negócio, de qualquer profissão da educação, vai passar pelos polímatas, né? Aqueles que são plurais. O que é um polímata? Ele sabe muita coisa, melhor, mais do que só uma coisa, mais do que só uma especialidade, e tem uma série de barras. Ele tem especialidade em uma série de barras. E a hora que você ganha o universo dessa pessoa, você muda o seu ângulo sobre aquela situação. E é diferente de receber aquela informação clipada, ou googada, ou transformada em dados e fatos. Eu acho que desse lugar, a gente transforma o olhar pela educação, a gente vai precisar cada vez mais de curadores mesmo, de olhares cuidadosos sobre esses dados. Né? Senão a gente vai continuar entre doidos, porque os dados, a inteligência artificial não vai ser capaz de nos dar essas perguntas, porque ela vai dar para a gente os insights, mas as melhores perguntas vão ser sempre feitas pelo olhar do humano. Eu vou ter que continuar fazendo perguntas cada vez mais ideais para essa máquina. Eu acho que é por aí que vai esse futuro, entendeu? Qualquer que seja a profissão, a gente vai ter que desaprender o melhor fazer para poder aprender o melhor saber. Esse melhor saber, ele vai vir baseado em máquinas incríveis. Imagine assim, 5, 10, 15, 20 anos, quando computadores quânticos estiverem ativando blockchain,
inteligências artificiais, realidades imersivas, tudo conectado. O pé da mesa vai saber mais informações de fatos e fotos do que qualquer ser humano é capaz de computar no seu cérebro. Vai sobrar muito espaço para a gente descobrir essa vertente do melhor saber de cada humano. E aí o ineditismo vai ganhar espaço. Eu acho que a gente vai precisar de muitos inéditos para construir esses futuros desejáveis, começando de agora. É por aí, acredito. Legal, obrigada, Lígia. Acho que a Lígia... eu tive a oportunidade de experimentar uma tecnologia do carro semi-autônomo com a Lígia, então ela fez o nosso cérebro, eu não sabia se eu pensava, se eu falava, se eu prestava atenção, ela realmente causa experiências na vida das pessoas muito interessante, é a tecnologia e o humano junto. Leandro, queria escutar de você um pouco, qual o papel da tecnologia, você que mudou de profissão, e hoje isso acho que vai se tornar mais comum, cada vez mais comum. Como que você vê o papel da inserção da tecnologia em outras profissões? Como foi a sua jornada ali? Eu acho que você contar um pouquinho para as pessoas, isso ajuda muito a dar um alento que a carreira não termina quando você acaba de escolher uma universidade, que ela só começa. Fato. Boa tarde, Alceli, boa tarde a todos. Então, contando um pouco da minha história, atualmente eu trabalho como engenheiro de software, como programador na IBM, mas eu não nasci programando. A minha primeira graduação, na verdade, foi em fisioterapia. Eu me formei em fisioterapia, me tornei fisioterapeuta e fiz até uma pós-graduação em fisioterapia cardiorrespiratória. No meio da pós-graduação, eu percebi que aquilo não era exatamente o que eu queria para o meu futuro. Não era para mim. Mas, infelizmente, eu já estava muito velho para mudar de área. Eu cheguei a essa conclusão. Eu tinha 23 anos na época. Muito velho. Infelizmente não dava, fiquei triste com isso, mas eu superei, segui em frente, teria que ser aquilo. E aí, em um daqueles dias, eu ouvi uma frase, que na hora nem dei muita bola. A frase era alguma coisa do tipo, que depois eu descobri que, na verdade, é uma prece, a prece da serenidade, onde a pessoa pede coragem para mudar aquilo que ela pode, serenidade para aceitar as coisas que ela não pode mudar, e sabedoria para saber a diferença. Eu ouvi aquilo, achei bacana, mas não dei muita bola. Cheguei, fui para casa, dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, eu já acordei pensando, é só uma questão de coragem. Pode dar tempo ainda. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero, então se eu nem tentar, é falta de coragem. Só é preciso coragem. Aí eu já levantei da cama e já saí pesquisando curso, graduação, faculdade, de tudo. E no mesmo mês que eu terminei a minha pós-graduação, eu comecei a minha faculdade do zero em ciência da computação. E como é de se esperar, eu não consegui eliminar nenhuma matéria. Foi do zero mesmo. E a época mais tensa disso tudo foi quando eu consegui finalmente um estágio na área. Era um estágio de programador em uma consultoria pequena. A consultoria era pequena, mas o trabalho era muito grande. Passava das 6 horas fácil, o trabalho do dia a dia. Então, durante a semana, eu trabalhava. À noite, eu ia para a faculdade para fazer o curso de ciência da computação. E aos finais de semana, eu dava plantão ainda como fisioterapeuta, sábado e domingo, para levantar grana. Eu nunca tinha 24 horas de repouso naquela época. E o meu único consolo era ter a certeza absoluta que aquilo não ia durar para sempre. Se eu desse certo ou errado na área de TI, aquilo ia acabar, porque era insustentável. Mas graças a Deus deu certo. E hoje, olhando para trás, eu fico muito feliz com as minhas escolhas. E hoje também eu vejo que eu não estava velho, né? Hoje, com 33, eu sinto muita falta dos meus 23. Eu tenho certeza que ainda vou sentir muita falta dos meus 33 um dia. Muito bom, Leandro, obrigada. Eu acho que é isso mesmo, a gente vai continuar esse papo. Bom, professora Lúcia, se alguém tem um estereótipo do acadêmico que fica dentro da pesquisa e está longe das empresas, acho que não conheceu a professora Lúcia. Todas as reuniões dela terminam com qual é o próximo passo, o que nós vamos fazer, quem vai fazer, quantos trabalhos nós vamos publicar, quem vai, não está publicando. A professora está ligada nas indústrias, em tudo que está acontecendo nesse mundo, e eu acho que esse é o motivo dela estar aqui hoje, porque realmente ela é transformadora. E professora, essa revolução que eu já escutei, que a gente está vivendo a revolução, que a gente viveu a revolução industrial e que ela era diferente da que está acontecendo hoje, né?
algo mudou, que não é mais aquela coisa do repetitivo. Eu queria que você desse a sua visão bem, porque eu já escutei isso, essa visão do que nós estamos mudando e daqui para o futuro. Obrigada pelo convite, é um enorme prazer, morro de inveja de você. Ainda não tenho 23, não é para poder mudar, senão eu ia fazer um curso de ciência da computação. Bom, obrigada, é um prazer estar com vocês. Esses números que você acabou de ler não me assustam, aplaudo. Finalmente a escola vai ter que mudar. Urgentemente, senão ela vai perder sua função. A Elza falou, citando Cortella, que nossas escolas são o modelo do século XIX. Vocês já pararam para pensar na arquitetura das escolas? Uma sala quadrada, toca a campainha, é o modelo da fábrica. Então, os operários se livraram desse tipo de fábrica. E nós ainda continuamos, nesta era, século XXI, da grande aceleração, com essas escolas dentro desse modelo. Então, eu li uma vez, numa sala quadrada, só se formam cabeças quadradas. Então, não me assusta, porque finalmente nós vamos ter que agir, e a gente falou tanto a palavra transformação, não tem outra saída, senão nossa existência ela perde qualquer tipo de sentido. O que eu vou falar, eu acho, eu tenho trabalho, quer dizer, 5 anos atrás, se eu pensasse que hoje eu estaria interessada e mergulhada em pesquisa sobre inteligência artificial, eu teria levado um susto enorme. Então, a vida é isso. A vida hoje é volátil, foi falada esta palavra. Então, o que nós temos que desenvolver é uma abertura e uma porosidade para aquilo que vem, que nós não sabemos o que é, porque nós estamos vivendo uma era de absoluta incerteza. Eu tenho um mote que está num dos meus livros, que é, em tempos de mutação, eu escrevi isso 16 anos atrás. Em tempos de mutação, a inteligência artificial ainda não tinha, não é, emergido com esta força. Temos que ficar muito perto, muito rente, e observar aquilo que os artistas estão fazendo. Porque os artistas sabem sem saber que sabem. E eles são faróis que iluminam o presente na direção do futuro. E de uns anos para cá, eu tenho repetido uma outra coisa. Temos que observar muito de perto os jovens, porque eles têm a cifra do presente. Então, hoje, é com eles que nós temos que aprender. Vocês já observaram, escrevi até um artigo recentemente, está sendo publicado agora, sei lá onde, sobre bebês de 18 meses a 2 anos manipulando um smartphone. E eu escrevi esse artigo porque fui pegando todas as operações e habilidades cognitivas que estavam envolvidas quando a criança manipula, procura, escolhe, e se tiram da mão dela, ela berra. Então, tem algo acontecendo aí com o humano. Então, eu tenho um grande interesse em tecnologia, mas esse interesse está inteiramente voltado para as consequências humanas das tecnologias. Só que, para isso, eu vou tentar ser rápida, já que eu não posso ser breve. Já que, para isso, eu vejo vícios no pensamento, mas vícios que se repetem com uma força, e eles são equivocados. O ser humano é tecnológico de saída. O ser humano não teria sobrevivido na biosfera se não fosse as técnicas que ele inventa. E durante muito tempo eu fiquei me indagando por que as pessoas têm preconceito com a tecnologia. Primeiro,
Porque nós sofremos a praga ocidental, que é a divisão do mundo em polos opostos. Tudo, se nós falarmos línguas indo-europeias, nós vamos ver o mundo em polos dicotômicos. Então, essa separação que as pessoas fazem entre o humano, biológico, orgânico, bonitinho, esse que a gente vê no espelho, e a tecnologia que está lá, forasteira, não existe essa bipolaridade. E eu fiquei pensando muito tempo, porque quando eu vejo assim coisas com as quais eu discordo, ocupam o meu pensamento, acho que até sonho com elas. Então, aí eu fiquei pensando, mas por quê? Porque vem a tecnologia como estranha, mas, como eu tenho formação em linguística, semiótica, essas coisas, nós somos tecnológicos como humanos. Nós somos híbridos, porque está instalado no nosso corpo uma tecnologia que é o aparelho fonador. Por isso que é o único ser na biosfera que fala. Porque os outros animais também são simbólicos. A abelha dança, a formiga trabalha e como trabalha, raposas mentem, o cachorrinho, não é todo mundo que tem um cachorrinho, só falta falar, não é? O ser humano fala porque tem um aparelho tecnológico instalado dentro do corpo orgânico. E de lá para cá, o que nós assistimos, estou escrevendo um livro agora, se eu tiver paz nessa cidade frenética. Eu preciso ir para a Alemanha, porque eu moro uma parte do tempo na Alemanha e lá é sossego absoluto. Os alemães, não vou nem falar, são chatos. Então, eu só leio e trabalho. É uma cultura muito diferente da nossa. Bom, enfim, o livro que eu estou escrevendo chama-se Do Pós-Humano, eu já escrevi sobre o pós-humano, ao neo-humano, ou seja, a 7ª revolução cognitiva dos sapiens. Porque o que interessa para os sapiens é a cognição. E por que vocês acham que a inteligência artificial apareceu por aí? A tendência da inteligência é crescer. E daí não vamos tomar a inteligência como sinônimo nem de progresso e nem de sabedoria. Eu estava lendo, eu terminei um artigo agora, que eu estou editando, eu editei um livro sobre inteligência artificial e redes sociais, terminando um artigo agora. Aliás, o que caracteriza fundamentalmente a inteligência é o desenvolvimento de habilidades, mas as habilidades elas não são, por natureza, habilidades benignas. Elas podem ser habilidades também malignas. Ou seja, pessoas que têm uma enorme competência em fazer o mal. Vamos olhar para esse país? Não é? O que nós vivemos, quanta competência que é preciso desenvolver para ser corrupto. Mais competência ainda do que eu preciso desenvolver para supervisionar a tese da Alceli. Então, não é sinônimo. Então, olha o compromisso que o humano tem hoje, a formação daqueles que desenvolvem esses algoritmos. Então, a educação ela tem que ser centralizada aí. E essa é a formação crucial hoje. Então, revolução. Qual é a diferença da revolução industrial para cá? Tecnologia sempre houve. Ou vocês acham que as escolas existiram antes da invenção de Gutenberg, até o século XIX, quando elas começaram, quando o livro, que é uma tecnologia de ensino e uma tecnologia da inteligência. Aliás, o programa que eu coordeno chama-se Tecnologias da Inteligência. Olha que nome maravilhoso que eu resolvi dar, copiando do Levi, porque eu estava fugindo lá do povo da comunicação, senão eles não me deixavam abrir o programa, então eu dei o nome de Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Isso estava pensando no fim dos anos 90. Conclusão, o que está crescendo agora é a inteligência. A gente precisa parar com essa história de achar que a inteligência artificial veio para destruir o humano. Aliás,
eu adoro ser vigiada pelo Google e pelo Facebook. Adoro, porque a minha bolha é porosa, então a gente tem que desenvolver bolhas porosas, com ética da curiosidade. Eu estou falando isso, sabe por quê? De repente aparece no meu e-mail, assim como agora esses vendedores de apartamentos, não é? Porque nós estamos vivendo agora o furor imobiliário para aquecer a economia, como eles acham também meu e-mail, eles acham meu telefone, eles me mandam mensagem por WhatsApp. Por outro lado, o que eu recebi? Eu recebi um belo dia, eu recebo diariamente uma coisa que se chama Me Descobriram. Então, hoje a vigilância, quando ela é operativa e vai na direção do seu desejo, ela consegue imaginar não aquilo que você está desejando, mas aquilo que você irá desejar. Então, eu comecei a receber a chamada Daily Medium. Notícia com mais notícia, que não acabava mais, todo dia, de inteligência artificial. Eu não dou conta. Tudo quanto é assunto sobre inteligência artificial. Bom, mas estou dizendo isso porque essa semana eles descobriram que eu vinha para a IBM. Descobriram. Eu recebi uma enorme quantidade de textos, eu nem dei conta de ler todos, uma enorme quantidade de textos sobre inteligência artificial, perda de emprego e novas adaptações. Gente, só para terminar, para eu não me alongar muito, eu acredito demais no humano. Nós sobrevivemos na biosfera aos dinossauros. Os dinossauros pereceram porque o cérebro era muito pequeno, certo? Embora o corpo fosse gigantesco. Sobrevivemos a processos, não é? Guerras, maldades, não é? Porque a maldade humana, a bondade humana tem limite, a maldade não tem. A inteligência humana tem limite, por isso que nós estamos precisando da inteligência artificial agora, porque nós não estamos dando conta, o indivíduo humano e nenhum coletivo humano está dando conta da hipercomplexidade do mundo atual. A complexidade está crescendo. E ela é fruto do crescimento da inteligência. Então, a inteligência artificial ela veio muito mais para complementar, e é disso que nós temos que cuidar, do que aqueles filmes de Hollywood. E, embora nos distraiam, não é? É uma distração maravilhosa, a gente adora sensacionalismo, por isso que as fake news pegam tanto. A gente adora coisa sensacional. As séries elas estão prestando um desserviço para nós, porque as pessoas ficam com temor, se afastam e não se interam daquilo que está realmente acontecendo. Enfim, temos, em qualquer área que estivermos, que nos atualizar e ficarmos atentos, abertos ao que está acontecendo. O ser humano tem uma riqueza maravilhosa, e eu termino por aqui. A capacidade adaptativa. As melhores coisas que a gente faz na vida não aprendemos na escola. A escola é maravilhosa enquanto fonte de inspiração, enquanto ela é capaz de alimentar em nós desejos, porque desejo é aquilo que move a nossa vida. Muito obrigada. Obrigada, professora Lúcia. Fantástico. Acho que a gente sai daqui com essa reflexão, né? Que é a reflexão que está em nós, né? De falar, hein? Eu sou uma fêmea teórica. E tenho outro mote. Você falou nisso. Eu tenho outro mote. Não há nada mais prático do que boas teorias. A teoria é um prolongamento da nossa capacidade indagativa. Senão a gente fica dando cabeçada. Acho que meu seja, a gente já vai finalizar. E, na verdade, eu acho que tem uma reflexão que a gente leva, e isso que esse painel queria trazer para a gente ir para casa, refletir o que cada um de nós pode fazer.
que a nossa jornada só começa e a gente tem que estar aberto aos novos aprendizados. É isso que eu acho que os três aí colocaram. E a gente tem que se divertir aprendendo coisas novas, né? Eu queria aproveitar e abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta, é só levantar a mão e a gente leva o microfone, uma reflexão. Você tem que ir, né? Tá. Ó, não pede, hein, Lígia? O que a gente pede acontece. Alguém? Não? Tem? Aqui. Oi, meu nome é Márcia Cavalieri, eu trabalho na área de comunicação. E há 3 anos atrás eu assisti uma apresentação do presidente da IBM no IAG do Rio, da PUC Rio, falando sobre inteligência artificial e da importância que isso teria justamente, né, nas profissões e a importância de se repensar, né, como profissionais. E eu levei meu marido, que é engenheiro, ele disse que aquilo transformou a vida dele, que ele trabalhava na área de transporte, e aí ele resolveu reestudar tudo e se voltar para a tecnologia e aprender tudo online e se reencaminhou. Bom, ano passado ele veio para São Paulo trabalhar aqui em São Paulo. Não é na IBM, mas para dizer que a gente, a história do desejo, né, é que realmente faz o ser humano mudar de direção. E estudar, e aí o CEO de vocês falava, que estudar era o único caminho, porque senão não tinha jeito. E eu fico muito feliz de ver esse espaço de IBM School aqui, trazendo a professora Lúcia como teórica, fêmea teórica, né? Ótimo. E gostaria de saber de você, né? Sobre se houve algum momento na sua vida que você teve a necessidade de fazer esse reskilling, né? Essa requalificação, porque como professora, pesquisadora na área de comunicação, isso sempre foi assim? Você sempre foi essa fantástica fábrica de ideias e teorias e tudo? Ou você também já teve que se reinventar em algum momento? Não parei de me reinventar. Eu não acredito muito em... eu não acredito que você tenha que... E hoje, mais do que nunca, não é? Eu deixo de acreditar que você tenha que estipular e planejar com muita clareza o que eu quero ser. Não dá. Eu tenho formação em psicanálise. Não dá. Não dá certo. A gente precisa ter abertura. Quer dizer, porque a vida está aí. São escolhas, não é? Nós temos que fazer escolhas. Algumas escolhas são muito difíceis, mas estar vivo é estar mudando. E agora, não é? Eu falei da grande aceleração. Os maiores especialistas na grande aceleração são aqueles que estão estudando a crise climática. Então, a partir da Segunda Grande Guerra, o desenvolvimento tecnológico, o mundo digital, olha a velocidade com que as coisas estão se transformando. Então, não adianta eu dizer, bom, o ano que vem eu vou fazer isso e aquilo. A vida é incerta. E, ao mesmo tempo, ela exige de nós coragem. Coragem, mais do que nunca. Então, eu não sei. Quando me perguntam assim, se reinventou? Eu fui seguindo. Pelo quê? Aquilo que me apaixona. Sem a paixão, a gente não vai nem até aquela esquina ali.
vamos ganhar dos computadores. Que eu duvido que eles tenham essa confusão mental que a paixão nos... Tem uma pergunta ali. Oi, Ana. Oi. O meu nome é... Queria fazer uma pergunta, acho que para todos. Qual é a estratégia que vocês usam? Eu adorei o que você falou, que tem essa coisa da polaridade. E eu trabalho com tecnologia, com educação há muitos anos, conheço você há muito tempo. A estratégia para convencer esse engajamento, acho que no início da abertura da provocação foi falado bastante, essa questão para convencer as pessoas a serem porosas, porque eu acho que é disso que o evento trata, né? E esse é o desafio, né? Porque quando a gente fala em mudança, a primeira coisa vem é a resistência. Então, acho que a sua formação em psicanálise, eu já escutei falar há muito tempo, eu sou puckiana também, e qual é a sua estratégia? A de vocês todos, porque eu acho que todos aqui já mudaram. Não acredito em outra coisa, senão num exemplo. Educação é exemplo. Me perguntam, o que eu faço para os alunos lerem? Eu digo, você lê? Porque você vai dando, durante sua fala, você vai dando exemplos de autores, de obras, e a pessoa fica com uma curiosidade ouriçada. Não tem outra solução. Aliás, eu tenho criticado as mães que tiram o celular da mão dos filhos e elas estão o tempo inteirinho com aquele celular. Isso produz dissociação cognitiva nas pobres crianças. Quer dizer, por que ela tira de mim se deve ser tão bom? Então, eu não acredito em outra coisa na educação, senão num exemplo. É o exemplo que você dá, e eu fui despertada porque tive professores maravilhosos, eu assistia às aulas, eu chegava em casa, eu não conseguia dormir porque ficava lendo, porque eu queria ser igual a eles. Na minha visão, eu vejo que mudança normalmente é visto como um problema a ser resolvido. E eu acho que pode ter um outro paradigma. Há pouco tempo eu comecei a conhecer um conceito novo, que é o conceito de antifrágil. Resistência, algo resistente, é algo que não muda depois de uma ação ou de um efeito normalmente negativo. O antifrágil vai além. O antifrágil ele se torna mais forte depois desse efeito. Então, para ser um profissional antifrágil, você pode ver a mudança não como um problema a ser superado, mas como uma oportunidade a ser agarrada. Mais ou menos por aí. Mas deixa eu falar só uma coisinha. Cheguem em casa e procurem no Google o discurso. Eu nem lembro o nome dela, porque os neurônios não dão mais conta. Mas o discurso que a que escreveu Harry Potter. Ai, gente, as conquistas que o fracasso traz para nós. Ou seja, nós nos transformamos muito mais em situações em que não deu certo, fracassou. Você vai buscar outro caminho do que o excesso de sucesso. O excesso de sucesso nos traz uma patologia narcísica. A gente tem uma pergunta lá do Jefferson. Oi, Jefferson. Oi, tudo bem? Auxílio. Estou alto, cresci. Quebrar paga, boa. Primeiro, muito obrigado pelo convite, ter tido acesso ao IBM School, estar aqui falando um pouquinho de educação, sabendo o quanto a gente é apaixonado por educação. Mas a minha pergunta é indireta, para não fazer discurso, amei a resposta de como seguir a vida. Né? Não tem plano, não tem regra, é aquilo que nos apaixona, nos conduz. Eu conto a minha história olhando para trás, ela se conecta todinha. Só fala, mas você planejou isso? Eu falei, não. Mas ela está toda conectada, porque tem uma paixão que guiou todas as conexões. E aí a pergunta que eu queria fazer é sobre a questão da inspiração.
Falou-se muito aqui sobre a escola é o espaço que tem que inspirar, o professor é o profissional que tem que inspirar. O exemplo, ele é fundamental no processo, mas a pergunta é, como eu formo um inspirador? O inspirador que segue um inspirado, ele segue o que inspirou o outro, e não transforma ele em inspirador. Então a pergunta é como eu formo um inspirador, como a gente prepara as pessoas para voltarem a se apaixonar. Como formar um inspirador? Impossível. Eu não formo um inspirador. A gente... eu vou repetir o que eu já falei. Eu acho que as pessoas, elas se viciam em vidas empobrecidas. Então, não é a estatística que ele levantou, a gente está diante de desafios imensos, imensos. Pessoas que não dormem, isso aí está lá, os consultórios de psicanalistas e psicólogos estão cheios de desorientações, não é? O Foucault disse uma coisa, quando você me perguntou, eu lembrei. Precisamos de guias. O último Foucault, ele já se sabia doente, e o que ele esperava, não é? E ele desenvolveu a teoria, experiência, não é? Transmissão de uma experiência, que isso que é lindo. O que é bonito e que eu chamo de exemplo é a transmissão da experiência. E ele desenvolve uma teoria belíssima, que quem retomou agora foi a Agamben, que é o cuidado de si. Você conduzir a sua vida como se fosse uma obra de arte. Então, daí a gente se espelha no artista, a obstinação do artista, não é? Movido por esta máquina que eu chamei de desejo. Eu não acredito, eu não tenho receita para formar um inspirador. Esses são os nossos mistérios e enigmas do humano. O humano é um ser misterioso, paradoxal, contraditório e ambivalente. Tudo isso já era válido para o humano, mas a gente não sabia muito bem. Agora, com as redes sociais, veio à tona. Eu costumo dizer, a gente sabia que o ser humano era meio doido, só que agora está aí, na nossa face. Então, não tem receita. Temos mais tempo para mais uma pergunta. Lina. Sim, boa tarde. Aliás, tem uma feminista que me fez reconciliar com as feministas, polonesa, que diz assim, e se o Foucault tivesse um blog? Boa tarde, eu sou o Rogério da PUC Campinas, obrigado pelo convite. Mais uma vez, Lúcia, prazer em ouvi-la novamente. Nos encontramos ano passado, lá na PUC, no nosso mestrado. Mas a minha pergunta vai para a Elza, é isso, nossa colega aí da Bradesco. Eu trabalho em extensão na PUC e creio que a extensão é um fator inspirador e é um fator motivador, né, para quem trabalha com extensão e inspira a todos que trabalham. De certa maneira, a Fundação faz esse trabalho de ponta, né, olhando os jovens nessa sua formação. Então, a minha pergunta vai nesse sentido, né, essa inspiração também que nos anima ali na PUC Campinas, na extensão, também creio que seja o seu trabalho que você realiza ali. Então, diante disso, qual a motivação que vocês encontram ainda nesse grande percurso difícil que é lidar com a educação hoje não, né, Lúcia? Muito tempo atrás, desde quando a gente se conhece por gente nesse país. Essa é a minha pergunta direta a você que trabalha com educação na ponta. Acho que para a gente,
inspirar é o nosso dia a dia, né? E acho que ser exemplo, o tempo todo na escola é ser exemplo, né? Professor precisa ser exemplo. E acho que talvez isso que a professora Lúcia falou, e eu ouvi muito isso de alunos também, quando trabalhava na universidade, do aluno dizer assim para mim, quando eu crescer, quero ser como você, professora, né? E acho que não tem, assim, para o professor, não tem coisa mais gratificante do que o aluno falar que quer ser, né? Eu vejo hoje que nós precisamos também nos abrir para isso, abrir para a universidade, abrir para que a gente estabeleça novas parcerias para ampliar essa rede de inspiração, né? Não dá para a gente ficar fechado só no nosso mundo, a gente tem que juntar esforços. Sozinhos nós não conseguiremos. Então, acho que tem que ser um trabalho conjunto. E penso que toda essa revolução tecnológica, tudo que isso traz, é mostrar isso, o quanto que não dá mais para ficar, cada um no seu mundo, mas sim juntando. Então, acho que quanto mais as instituições se aproximarem e trabalharem conjuntamente, a gente cria uma rede de inspirações. É isso que eu acredito. Mais alguma pergunta? Tem ali atrás. Oi, Carla. É bem rápido, eu fiquei curiosa. A professora Lúcia disse que ela precisou se reconciliar com as feministas. Eu queria saber por que ela rompeu com as feministas. Sabe o que eu não gosto? Da agressividade e da falta de informação. Para ser feminista, precisa estudar a história do feminismo, antes de tudo. Precisa estudar e não ficar repetindo frases de efeito, não é? Que não, vazias. Toda frase de efeito ela é vazia. Se ela não está alimentada por algum tempo de reflexão e de meditação. Então, é isso. Eu me reconciliei porque eu achei engraçado. E aí, quem são os donos do tempo? Tem mais um ali. Oi, Cláudio. Pessoal, eu fiquei impressionado com os comentários e com as observações. E como a Alceli falou, eu tenho a oportunidade e o prazer de trabalhar como professor, que eu considero uma das melhores carreiras que existem. Só que eu estou vivendo uma época, e ao lecionar sobre inteligência artificial, tanto para alunos de marketing quanto para alunos que serão cientistas de dados, eu estou vivendo uma época em que os instrumentos que a gente usa são muito diferentes. A gente percebe que os cursos online ganham espaço, a sala de aula ficou extremamente pequena e não se pode pensar com clareza sem contextualizar o que a gente faz também com tecnologia nas salas de aula. Então, a minha questão é, o que vocês enxergam quanto a essa evolução do ambiente de ensino? Tá? Como os professores que a gente conversa ao longo do curso, eu sou coordenador de uma pós-graduação também, a gente traz cases de Harvard, do MIT, para interagir com os alunos, mas parece que a gente está colocando mais conteúdo para puxar mais o aluno, mas o ambiente é totalmente mutável agora, parece uma outra realidade. Como o Bauman falou, parece que ficou líquido o nosso universo ali de pedagógico. Então, eu queria perguntar para vocês como vocês enxergam o futuro disso. Né? Obrigado. Eu deixei de falar uma coisa. O futuro vai olhar fotos, vídeos, filmes das nossas salas de aula e vai dizer, olha, eram salas de suplício. Precisa mudar. Não é? A gente tem visto nesses países, a Finlândia. Quando compara o Brasil com a Finlândia, eu falo, fica quieto. A Finlândia é um bairro de São Paulo.
do tamanho e a população de um bairro. Deve ser menor que a zona oeste inteira. Então, vamos, não é? E por outro lado, são pessoas que vivem no frio. Não é? Aqui a gente tem sol, hoje não, né? Mas tem o sol, tem a natureza, então a gente tem mais distração. Eles vivem 8, 9 meses no escuro, meio escuro, então não vamos comparar. Mas o exemplo que eles têm mandado é um outro tipo de arquitetura, é outra arquitetura, é outra disposição onde as pessoas trabalham em colaboração. Esta é a palavra-chave. Colaboração. Que, aliás, nós temos que levar também para a interface humano-máquina. Aliás, nós já estamos vivendo em colaboração com as máquinas, mas as pessoas só mostram o lado negro. Mas tem um outro lado iluminado, que, bom, ai, olha lá, a Amazon está me cercando e me manda publicidade, mas sem a Amazon não teria tido conhecimento daquele livro. Então, ambivalências. Agora, a arquitetura, mas imagina o que precisa mudar para que mudem os espaços. A arquitetura, olha, McLuhan, a roupa é segunda pele. A arquitetura é a terceira pele. Então, a cognição humana é uma cognição encarnada. Ela está encarnada no corpo, o corpo recebe uma chuva de perceptos e vai organizando essa chuva de perceptos e tentando compreender. Além disso, nós somos encarnados no tempo e espaço da nossa existência. E somos encarnados no contexto. Por isso que não dá para trazer exemplo de Harvard para cá. A gente pode pensar, olha, eles estão fazendo isso. Como é que a gente pode adaptar a nossa situação, que é distinta, a maneira como nossa cabeça de brasileiros funciona é completamente diferente. Nós temos um trunfo que outras nações que chamam de civilizadas, avançadas, não têm. Nós praticamos a arte do impromptu, que é, daqui para frente, essa arte será dadivosa, porque nesse mundo líquido mesmo, né? Eu gosto do Sloterdijk, que ele fala de espumas. Fica muito mais legal que líquido, porque o líquido ainda fica lá, a espuma, você chega perto, ela desmancha. Então, gente, a mudança necessária é tão radical, mas, como toda mudança, é só a gente pensar nos processos biológicos de mutação. Como toda mudança, ela não é abrupta. Eu sou contra essa ideia de que a inteligência artificial caiu de paraquedas. Agora, não! O desenvolvimento da relação humano-tecnologia vem de longe. Ficou mais transparente da Revolução Industrial para cá. Mas a Revolução Industrial, ela precisava formar profissionais, não é? Inclusive colarinho, aquilo que era chamado de colarinho branco. Então, isso mudou. Ela não é brusca. A gente tem que transformar. Olha, os jovens estão mais dentro do mundo do que nós. Nós, que já estamos, de uma certa maneira, já instalados numa profissão, etc. Isso vai provocando uma inércia, hábitos que ficam consolidados e dá uma preguiça de mudar. O jovem não. Ai, o Caetano, vou terminar com Caetano Veloso. A juventude é um valor. E ponto. Vamos olhar para eles. Eles hoje têm o que nos ensinar. Então, a escola hoje não é professor-aluno, é uma troca compartilhada, solidária e muito empática.
Nossa, muito obrigada. Acho que a gente encerra aqui. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer, Lúcia. Incrível essa reflexão. Acho que a gente vai ter que continuar em outros momentos. Leandro, muito obrigada por compartilhar a sua história de vida e essa coragem que a gente tem que ter, e muitas pessoas vão ter que ter muita coragem daqui para frente. Obrigada a todos vocês, porque essa plateia foi escolhida a dedo, vocês receberam esse convite, justamente vocês viram o nível das perguntas, a gente normalmente escolhe pessoas que estão aqui de um lado e outro momento estão aí, e pessoas online, pessoal dos embaixadores acadêmicos, ó, a Gabi está aqui com a gente representando todos eles, mas eu sei que tem vários aí online, professores, ecossistema, muito obrigado. Então, a gente hoje viu, no primeiro painel, a gente teve uma apresentação excelente para falar de ser humano do Andrés, a gente viu o primeiro painel falando sobre educação e educação do futuro, né, o que os jovens vão se formar, a gente falou nesse painel sobre reskilling, né, que é a requalificação, e com isso a gente encerra esse programa não, eu estou tão acostumada com Digital Edu, então a gente encerra esse painel, e aí eu passo para o meu amigo Augusto Aiello. Aplausos! Ô, Lúcia, deixa eu falar um trem, bem. Pra que pegar o avião, amor? Águas da Prata também tem calmaria, viu? Pode ir pra lá, fica hospedado em casa para escrever seu livro. Não precisa ir pra Alemanha, não, tá? Tá convidada. Águas da Prata tem sol, tem céu, tem. E tem brasileiros. E tem cerveja também, viu, amor? Tem água também. Fica à vontade. Pessoal, incrível, né? Uau! Eu juro que fazia tempo que eu não me sentia tão aluno assim. Foi tão maravilhoso. Obrigado. Obrigado por esse painel sensacional. Eu queria, antes de passar para o último bloco, que na verdade é um bate-papo, para fazer o seguinte. Eu quero convidar a Vanessa aqui. Vanessa, vem para cá, amor. Você não sabia, né? Vanessa é organizadora deste evento, mas eu queria que você falasse o nome de todo mundo, ou de pelo menos boa parte de quem ajudou a organizar, e que nós todos, né, vamos bater muitas palmas, porque merece, né, amor? Só pelo que a gente está sentindo até agora, merece muitos aplausos. Então, primeiro você fala o nome, e aí a gente aplaude tudo de uma vez, que é para ninguém, senão o último fica sem aplauso, né? Então vai. Muito difícil falar o nome de todo mundo. Muito difícil falar o nome de todo mundo, porque um evento desse é feito a muitas mãos e muitas cabecinhas, né? Mas meu time querido de comunicação não poderia deixar de agradecer, Fabi, Luciana, Juliana, time da Weber também, time da MCM, aos nossos professores que estão aqui também para ajudar na moderação da live, Cláudio Pinheiro e Roberto Celestino, mais conhecido como Rock. A Má, que foi assim, meu braço direito, esquerdo, todas as minhas pernas e, e tudo nesse evento, não sairia sem ela. E é isso, acho que... Não, mas assim, eu tô falando do time conteúdo maravilhoso, Alceli, Ju Nobre, Eli, que eu sabia, tá vendo? Eu ia esquecer pessoas importantes. Você devia ter combinado comigo antes, poxa. Gente, obrigada, viu? O Aiello vai continuar aqui com vocês, porque ainda tem uma coisa para o pessoal da live. Muitos aplausos, muitos. Aqui a gente não combina, a gente faz, amor. Muito bom. Falando nisso, eu queria agora a opinião de uma das pessoas daqui, da pessoa que eu ainda não conheço, mas eu amei o sorriso. Seu sorriso é fofo, maravilhoso, sorriu o tempo inteiro, quero prosear com você. Levanta, amor, para quem tá lá online te ver também. Como é seu nome, hein? Andréa. Cidade que tá falando, amor? São Paulo. Muito bom. Andréa, maravilhosa. Me conta o seguinte, o que você tá sentindo, achando, o que agregou para ti o evento até aqui, amor? Bom, primeiro compartilhar esse momento com todos. Eu trabalho na área de educação há 16 anos. Eu fiz uma migração de carreira, eu era do mercado financeiro. E venho tentando entender um pouco dessa mudança e absorver esse conteúdo. Eu acho que ouvir o aluno é a mensagem, né?
de todos, um pouco complicado quando a gente fala de ensino básico e fundamental. E aí o nosso secretário se posicionou, falou de mudanças. A professora Elza também, muito renomada, falou da questão do Bradesco. E eu levo comigo essas informações e espero realmente fazer algum tipo de transformação nesse processo todo. Mas eu acho que falta alinhamento em todas as pontas. O mundo é multidisciplinar e acho que a gente não tem óculos para enxergar tudo isso, e nem ouvidos. Muito obrigada, viu? Você tá vendo que arraso? Quero mandar um beijo só para algumas pessoas que eu venho aqui, só porque eu gosto dessas pessoas, vou mandar beijo, tá? Tô com o microfone, eu posso. Dar um beijo para Sarri, Gabi Eloy, Gabi Linhares, Natasha, Eliana. Ai, meu Deus, vou esquecer de alguém. Tô lá, tá vendo? Ai, já esqueci. Tá bom. Mas também mandar um super abraço pro Christian, que tá ali sentado, que é mega gente boa, conhecer agora, me deu uma bala. Achei ótimo. Foi muito bom. A gente tava comendo uma bala assim, ele olhou meu olho de querer, né? Aí ele, você quer? Eu, óbvio. Obrigado. Muito gentil. Gostei de você, ô Christian. Muito bom.